Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Já é o nosso quarto domingo que a gente aprende sobre o texto escrito em Marcos, por Marcos. Nós vamos ler o verso de número 12 e 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Oremos. Senhor Deus de toda glória, rogo que nesse instante o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo, para que tudo o que foi lido hoje à noite possa ser aplicado à nossa vida e resultar, Senhor Deus, em adoração a Ti. Uma vida que Te adora, Senhor Deus, não é meramente uma vida que fala que Te adora, mas uma vida que se expressa de modo prático, em um comportamento transformado, em um caráter santo, Senhor Deus, em uma moral transformada, moldada pela Tua palavra. Então Te pedimos que por Teu amor e por Tua bondade, por Tua misericórdia, a qual somos profundamente carentes, o Senhor fale conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Nosso Senhor, Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista no Rio Jordão e vivido uma experiência portentosa, grandiosa, maravilhosa, que nenhum outro homem sobre a face da terra chegou a viver. Abraão não viveu, Isaac não viveu, Jacó não viveu, Moisés não viveu, absolutamente nenhum outro homem viveu a experiência que nosso Senhor viveu ali no Rio Jordão. Como nós lemos nos versículos anteriores, do 9 ao 11, os céus foram rasgados sobre a sua cabeça e desceu sobre ele o Espírito Santo, ungindo-o para a sua missão messiânica, ocorrendo logo em seguida o fato de que Deus Pai o autenticou, o confirmou como seu Filho amado de quem ele se agrada. Bem, era de se esperar que depois de todos esses sinais poderosos de confirmação do seu messianismo, Jesus saísse da água e fosse direto sentar num trono de glória e reinar perpetuamente sobre todas as nações. O Messias, segundo a mentalidade judaica, era alguém que chegaria com poder e glória, subjugaria todos os reinos deste mundo, colocaria todos eles debaixo de seus pés e reinava soberanamente sobre eles. No entanto, não é isso que vemos acontecer com Cristo logo de início do seu ministério. Aqui nós ainda estamos vendo a fase de preparação para o início do ministério de Cristo. E não foi para um trono de ouro que ele foi conduzido. Pelo contrário, foi para um lugar e uma situação absolutamente desconfortável. Ao invés de um palácio cheio de luxos e mimos, nosso Senhor foi conduzido ao deserto, onde estava rodeado de feras. A sua preparação ministerial, ela precisava desse último toque de Deus. Ou seja, que Jesus agora experimentasse o confronto direto com seu grande adversário e servisse então
de modelo para aqueles que seguiriam os seus passos. Até o seu último dia na cruz, irmãos, Jesus foi tentado e confrontado fortemente, até o seu último suspiro. Com isso, nosso Senhor nos ensina, e aqui é onde está o que nós estudamos na sexta-feira passada, a proposição, que a vida cristã é uma existência cercada de arame farpado. A vida cristã é uma existência cercada de tentações perigosas que precisam ser vencidas diariamente. De que maneira podemos vencer as tentações? Se nós quisermos vencer o inimigo, o primeiro passo é conhecê-lo. Quer vencer o inimigo? O seu primeiro passo é conhecer o seu inimigo. Assim é com a tentação. Se quisermos vencer a tentação ou as tentações, precisamos conhecê-las, observando as suas principais características. Em primeiro lugar, anote aí, primeira característica da tentação é que a tentação, ela é um teste de nossa lealdade a Deus. A tentação é um teste de nossa lealdade a Deus. Volte comigo, por favor, o versículo de número 12. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Veja, em todo o livro de Marcos, algumas palavras se repetem bastante como indicativos importantes de para quem o autor estava escrevendo o seu livro, que neste caso eram os romanos. Em vários e vários versículos nós vamos encontrar Marcos usando exatamente esse termo, logo ou imediatamente. Uma tradução diz logo, a outra tradução diz imediatamente. Em vários textos, em vários versículos, você vai encontrar Marcos usando esse texto. Imediatamente, imediatamente, logo, logo, logo. Isso aqui revela que os leitores de Marcos, os primeiros leitores de Marcos, eram homens de ação, eram homens práticos, eram homens ativos. Então, eles precisavam receber aquela informação numa velocidade de ação que capturasse a atenção deles e mantivesse eles presos ao texto. Por isso que Marcos inicia o versículo de número 12 com esse termo logo, logo. Diferentemente de Mateus e Lucas, que narram os principais momentos da tentação, Marcos, com esse tom imediatista, ele se preocupa apenas em dizer que Jesus foi tentado. Não como foi tentado em detalhes, como faz Mateus e Lucas, mas ele se preocupa em apenas dizer que Jesus foi tentado. Então, sem tecer detalhes, Marcos nos diz que logo em seguida a sua experiência de batismo, unção e confirmação da filiação divina, Cristo foi conduzido ao deserto para ser tentado. Observe, de início é importante frisar exatamente isso. Se vocês pegarem isso aqui, se vocês capturarem isso aqui que eu vou dizer agora, vocês vão ter outra visão do que acontecerá com a vida de vocês daqui para frente. Preste atenção. Jesus não se conduziu ao deserto. O texto diz que ele foi conduzido, que ele foi levado ao deserto. O termo grego aqui para conduzido ou levado é ekbalos, E-K-B-A-L-O-S. Ekbalos, que traduzindo ao pé da letra, na verdade é expulso ou empurrado para fora. Incontestavelmente, o Espírito Santo empurrou Jesus para o deserto, expulsou Jesus para o deserto. Ao pé da letra, foi isso que aconteceu. Com qual propósito? Com o propósito de que ele fosse tentado por Satanás,
se permaneceria fiel à sua missão ou não. Se ele usaria de sua divindade em benefício próprio ou se submeteria à vontade de Deus até o fim. Este, irmãos, era o grande propósito da tentação de Jesus. Testar Jesus antes de seu ministério começar. A palavra tentado aqui é a mesma palavra usada para teste ou provação. Jesus, portanto, foi testado, foi provado durante 40 dias e 40 noites no deserto. Bem, eu não tenho dúvidas de que Deus já sabia, obviamente, do resultado do teste. Ele é onisciente. Deus já sabia. Para um leitor romano que pegou o texto pela primeira vez, isso é importante porque mostra desde já que ser tentado é, acima de tudo, ser testado por Deus. Quando um cristão é tentado, ele está sendo testado. Ou seja, para nós meros mortais, saber que o próprio Filho de Deus foi tentado, testado, provado em sua fidelidade ao Pai e ao plano da redenção, nos servindo de exemplo sobre como seria fazer a vontade de Deus, automaticamente, para nós entender isso, nos arranca de qualquer ilusão que tenhamos de que a vida cristã será uma vida fácil, de que a vida cristã será uma vida dócil, sem provas, sem testes, sem tentações que tentem nos afastar de Deus. Em outras palavras, irmãos, a vida cristã não começa fácil. Difícil. A vida cristã começa no modo hard, como se diz hoje. A vida cristã começa nesse modo de pedregal. É uma ladeira. É levada ao deserto. Porque é isso, escute, é isso que acontece com o crente em sua peregrinação sobre este mundo. O crente estará sempre sendo conduzido por Deus aos desertos da vida, vivendo cercado de tentações, sendo testado, provado por todos os ângulos. Esta é a grande mensagem com a tentação de nosso Senhor, é que nós seremos conduzidos a situações que requererão de nossa parte provas cabais de nossa lealdade a Deus. O que é o deserto na Bíblia? O deserto na Bíblia é lugar de sofrimento, é lugar de provação, de testes, de dores, de retestes da nossa lealdade a Deus. A nossa lealdade a Deus será testada, provada exatamente aí no deserto, nas horas mais amargas da vida, nas horas mais escuras, nas noites mais escuras da alma, como diziam os puritanos, nos dias sem sol. Seremos tentados nesses dias de dificuldade. A quê, pastor? A negar ao Senhor. Por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio das lágrimas de sangue, é onde nós somos tentados a quê? A negar ao Senhor. Foi assim com Cristo, foi assim com todos os santos antes de nós. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo número 2. Jó. Jó 2. O que estava por trás de todo aquele sofrimento de Jó? Qual era a tentação que imperava ali, que existia ali? Era essa aqui, ó. O diabo estava tentando Jó por meio disso aqui. Jó capítulo 2, versículo 8 e 9. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse:
você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. A tentação está aqui. Porque o nosso conceito de tentação, irmãos, está muito ligado à área sexual. A gente tem muito essa ideia de tentação mais para a área sexual. Só que essa aí um dos componentes do arcabouço, do conjunto de tentações que o diabo usa para nos destruir. É apenas um. Nós estamos vendo Jó aqui, veja, ele foi levado a uma condição financeira terrível, uma condição de saúde deplorável, sendo que tudo que estava em jogo era o quê? A sua lealdade a Deus. Era só isso que o diabo queria resolver. Queria destruir a sua lealdade a Deus. Que por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio do luto, Jó fosse tentado a negar a Deus. Graças a Deus, Jó não o negou. Veja outro texto comigo, por favor, em Hebreus, capítulo número 11. Esse texto eu acho magnífico. Hebreus, capítulo número 11. Verso de número 23 em diante. Do 23 ao 26. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eu acredito que minha mãe também teria me escondido quando eu nasci. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que foi que Moisés entendeu? Verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Observe, Moisés demonstrou sua lealdade a Deus, não sentado sob os travesseiros de pluma do Egito. Não. Ele demonstrou a sua lealdade a Deus debaixo de um forte antagonismo, de uma forte perseguição por parte do Faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu ser leal a Deus do que viver transitando entre um prazer e outro, entre uma carnalidade e outra, entre uma satisfação carnal e outra, das muitas que a terra do Egito ofertava. Veja outro exemplo comigo. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre o que é a vida cristã. E ele definiu bem aqui em Romanos capítulo número 8. Romanos 8, versículo número 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. O que é o cristianismo? O que é a vida cristã? Ovelhas para o matador. Veja o que ele falou aqui em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, verso de número 7 a 10. Um texto conhecidíssimo de nossa parte e que vale a pena ser visto.
ele tinha tido revelações maravilhosas, foi levado, arrebatado até o terceiro céu e teve revelações maravilhosas, e para que ele não se orgulhasse desse privilégio espiritual que Deus lhe concedeu, ele disse que lhe aconteceu o seguinte, veja o verso 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer. Em que Paulo sente prazer? Ele diz, nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É como se Paulo estivesse dizendo, eu prefiro o deserto. E nós veremos já isso mais à frente. A última característica do deserto. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu prefiro o deserto. Porque no deserto, eu tenho Deus mais próximo de mim. A graça de Deus é mais palpável, podemos dizer assim. Veja outro texto de Paulo também aqui em Filipenses, mais à frente aí, por favor. Filipenses 1, verso de número 29. Estava convocando os irmãos a viverem acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo. E esse modo digno estava exatamente ligado diretamente à ideia do sofrimento. Verso 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então, Paulo, foi um homem de dores, de sofrimento. E no sofrimento de Paulo, o que estava por trás? A tentação de negociar a lealdade a Cristo. O apóstolo Paulo soube bem o que é ser levado ao deserto do sofrimento, conduzido ao deserto do sofrimento, e ter a sua lealdade testada por Deus. O santo apóstolo viveu dias tenebrosos de tentações da sua lealdade. Vamos ver outro texto que Pedro fala aqui na primeira carta de Pedro, por favor. Capítulo de número 4. Verso de número 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo começou sofrendo na preparação de seu ministério, sendo levado ao deserto. Deserto é lugar de sofrimento, de provação. Veja, sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Pedro aqui nos dá uma luz importante sobre como devemos encarar os desertos existenciais que passamos. Ou seja, não devemos estranhá-los. Não devemos achar coisa de outro mundo. Mas devemos olhá-lo alegremente como uma prova que nos faz coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Metaforicamente falando, todos nós aqui, todos que estão aqui nesse auditório, temos um deserto particular onde Deus nos testa. Todos nós, todo e qualquer pé que entrou hoje aqui à noite, tem o seu deserto particular onde Deus lhe testa, onde Deus testa a sua lealdade. O deserto de alguns aqui é a falta de saúde. O deserto de outros
pode ser o desemprego, o casamento problemático, o filho cabeça dura, o neto viciado em drogas, o marido descontrolado financeiramente, a esposa descrente, o marido descrente, o patrão chato, aquele patrão chato, as dívidas que se acumulam, o luto, a dor da perda de um parente. Talvez algum desses seja um deserto existencial, metaforicamente falando, que você esteja enfrentando. Mas é exatamente aí, nesse sofrimento particular, que você será tentado a negar a Deus. Será testado a permanecer leal a Ele. Então você deve encarar tudo isso como um teste da sua fé. Como um teste da sua lealdade a Deus. Pergunta, responda para você mesmo. Qual é o seu deserto particular? Qual é o seu deserto particular? Eu tenho o meu. Pergunto, você negará o Senhor aí neste deserto? E aqui é importante frisar o outro polo da história. Veja bem, ainda que o termo deserto remeta a sofrimento, nem sempre o lugar de tentação de alguns será o sofrimento, mas sim a abundância, a riqueza, o poder, o ouro. Vocês lembram da oração de Agur, lá em Provérbios, capítulo número 30? Lembram o que Agur pediu a Deus? Lembram? Agur fez 2 pedidos. Lembram quais foram? Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo número 30. Provérbios 30, verso de número 7 a 9. Provérbios 30, verso 7 a 9. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Por que ele pediu o pão necessário, o pão na medida? Por quê? E ele responde, para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Agora, olhe bem para essa primeira parte do verso 9. Para que não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Pergunto, em que a maioria dos homens são tentados hoje? Na riqueza ou na pobreza? Por que, pastor, é mais fácil os homens demonstrarem infidelidade a Deus quando são ricos do que quando são pobres? Por que os homens ricos, a maioria das pessoas ricas, costumam ser desleais a Deus? Por quê? Porque na pobreza a maioria de nós sabe ir em busca de Deus, humilhados, rogando que Ele nos socorra, nos supra naquilo em que nós mesmo não podemos nos suprir. Entretanto, quando nós temos dinheiro, poder, fama, prestígio social, influência, tendemos a esquecer do Senhor e confiamos apenas na força do nosso próprio braço. Inúmeros serão exatamente testados em sua lealdade a Deus quando possuírem riquezas deste mundo, não quando estiverem passando por sofrimento.
Somos tentados exatamente a falar como Agur falaria caso tivesse tudo e mais um pouco. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Portanto, irmãos, nos dois polos que eu apresentei aqui a vocês, quer você esteja sofrendo, quer você esteja na crista da onda, em abundância, em riqueza, em prosperidade dentro da sua casa, do seu lar, tenha cuidado. Lembre-se que você será testado. Testado. A tentação, ela é um teste à nossa lealdade. Ela é um teste à nossa lealdade, mas não apenas isso. Em segundo lugar, a tentação, anote aí, é a prova que Satanás existe. A tentação é a prova que Satanás existe. Versículo número 13 de Marcos, capítulo número 1, onde nós estamos estudando. Onde ficou durante 40 dias, veja, sendo tentado por Satanás. Este é o primeiro momento no livro de Marcos onde o arqui-inimigo de Cristo é citado. Nosso Senhor esteve por 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto. Este é o registro do primeiro encontro de Jesus com o grande adversário de Deus. E ao trazer isso à tona, Marcos, meus irmãos, dá aos seus leitores um choque de realidade, mostrando que há um inimigo poderoso, o qual sua existência não pode cair em descrédito. Eu vou repetir isso aqui. Marcos traz esse texto para nós, porque ele tem a intenção de mostrar que há um inimigo poderoso, o qual a sua existência não pode cair em descrédito. Ele fez isso, o diabo fez isso com o nosso Senhor no deserto. Ou seja, ele existe, ele age com propósito definido, ele usa a tentação como arma perigosa e fará de tudo para que os servos de Deus abandonem a missão e voltem para a vida de pecado que viviam antes. Ele tentou Cristo a abandonar a sua missão messiânica. Imagine só se Cristo tivesse cedido à tentação do diabo, ninguém estaria aqui. Se nosso Senhor tivesse sido fraco, ninguém estaria aqui hoje. Efeitos cataclísmicos, terríveis, gigantes, tanto naquele momento quanto pelo resto da eternidade. O diabo fará de tudo para que o servo de Deus abandone a missão de servi-lo até o último dia de sua vida. Preste atenção. Esse aqui é um ponto bem sensível ao homem moderno. Por quê, pastor? Porque o homem moderno, ele costuma acreditar na existência de Deus. Ele, em sua maioria, obviamente, ele não nega a existência de Deus. O problema do homem moderno é exatamente descrer da existência do diabo. Para o homem moderno, o diabo ele é apenas uma lenda, uma fantasia, uma fábula que foi criado para dar medo às crianças, para botar criancinhas para dormir. Então veja, levar os homens a descrer de sua própria existência é exatamente uma das estratégias do diabo. Porque ele cobre os homens, esses homens que dizem o diabo é uma lenda, o diabo é uma fábula. Esses homens que dizem assim, ele cobre esses homens com um manto falso de intelectualidade madura. Porque esse homem é um intelectual, por isso que ele pensa assim. Quando na verdade, isso é uma tremenda cortina de fumaça espiritual que cega os homens de enxergar o adversário de Deus como o monstro que ele é
e assim clamar pelo socorro divino diante desse monstro que é Satanás. Então, assim seguem muitos intelectuais, filósofos, pensadores, escritores, atores famosos e gente ignorante, cegos, não acreditam na existência do diabo, dizem que tudo não passa de uma lenda. Aliás, deixa eu trazer isso aqui. Essa é a primeira coisa que um desviado pensa. A primeira coisa que vem na cabeça de um desviado do evangelho é que o diabo é uma lenda, que ele acreditou numa história, numa fábula, que ele acreditou numa mentira, numa fantasia. Isso não é verdade, é um terror vazio. Por outro lado, irmãos, o cristão não pensa assim. O cristão é alguém cujos olhos espirituais foram abertos e que agora assuntos como pecado, inferno, mundo e o diabo não podem mais se esconder por meio de cortinas de fumaça intelectuais. A existência espiritual agora lhe é uma realidade diária. O cristão sabe que tem de lidar diuturnamente com o grande adversário de Deus e que Satanás fará de tudo para demovê-lo de sua missão de servir ao Senhor. Fará absolutamente de tudo. O cristão, portanto, ele é alguém que acredita na existência de Deus e acredita na existência do diabo. Ele não brinca com isso. Ele não trata levianamente a existência do seu principal inimigo. Lembra do que eu disse no começo? Se você quer vencer o inimigo, você precisa conhecê-lo, precisa levá-lo a sério. Você não pode brincar, tratá-lo levianamente, você tem que levar a sério. Essa era uma estratégia de guerra do famoso Napoleão Bonaparte, principalmente nas guerras contra a Áustria. Napoleão Bonaparte montava o seu exército, batia contra o exército austríaco. Quando o exército austríaco partia para cima de Napoleão Bonaparte, Napoleão recuava, como que com medo, como que, sabe, se apequenou diante da batalha e fugia. Então o exército austríaco e outros exércitos, o que é que eles faziam? Napoleão é um coitado, não é digno nem de atenção, nem que a gente gaste a nossa pólvora com eles. Então, relaxe, vamos ficar tranquilo, sosseguem que a guerra já está ganha. O que era que acontecia? De repente Napoleão surgia com um exército muito mais poderoso contra eles. E como era que eles estavam? De armas no chão, armas baixadas. Satanás é assim, ele quer que a gente acredite que ele não é digno de crédito, que ele é só uma lenda, uma fábula, sabe assim, um ser que não merece nem menção, e assim a gente relaxe as nossas armas, relaxe a oração, relaxe a leitura bíblica, relaxe a comunhão dos santos, relaxe a presença nos cultos, relaxe na igreja, relaxe no dia do Senhor, até que ele ataca ferozmente. Ataca um da nossa família, ataca no emprego, ataca em alguma área da nossa vida, e lá estamos nós, de armas baixadas. Por todo o Novo Testamento, irmãos, encontramos textos que existem exatamente para nos abrir os olhos deste perigo. Por todo o Novo Testamento. Mas vamos conferir alguns, por favor. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2. Paulo estava falando sobre o perdão que eles deviam dar a um irmão arrependido. E ele diz no versículo número 10 e 11: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo.
Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Agora, por que Paulo fez isso? E ele responde: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Por que a gente perdoa um irmão que nos maltratou, que nos feriu? Aqui Paulo está respondendo: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Aqui está a existência do diabo por trás das intrigas, dos conflitos. Veja outro texto, na mesma carta, capítulo 11, na mesma carta de Paulo. Capítulo 11, versículo de número 14. Aqui ele já estava falando sobre os falsos apóstolos que se apresentavam à igreja, os falsos pregadores que se apresentavam de um modo muito amável, tentando ser aceitos. Mas olha como é que ele diz sobre esses homens. Veja o verso 13. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Por que, Paulo, que a gente não pode se admirar? Ele responde: porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O próprio Satanás. Ele existe e ele quer destruir você. Veja Efésios capítulo número 6, por favor. Efésios 6 é um texto clássico sobre esse assunto. Nós vamos ler do verso de número 10 ao 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O diabo existe. E aqui na primeira carta de Pedro, Pedro disse o cuidado que nós devemos ter no versículo número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Acordem, é como se Pedro estivesse dizendo: acordem, prestem atenção. Por trás de toda a tentação que nos leva a abandonar a Deus, que nos leva a blasfemar do Evangelho, a negligenciar o Evangelho, quer seja pelo sofrimento ou pela abundância, lá está a figura de Satanás agindo. Ele sabe qual isca usar para pegar cada peixe. O diabo sabe. Como disse Thomas Adams, Satanás, como um pescador, põe isca em seu anzol de acordo com o apetite do peixe. E Thomas Watson, o puritano, declarou: Satanás nunca coloca diante dos homens um prato que eles não apreciem. Nunca. Então eu pergunto: como você acha que Satanás vai tentar você? Com o que você não gosta? Com o que você não gosta ou não precisa? Depois de 40 dias, Jesus teve fome. O que é que Jesus precisava? Comer. Então ele chega e diz: transforma essas pedras em pão. Ele vai exatamente na sua fraqueza. Ele sabe que se você gosta de álcool, ele vai lhe oferecer álcool. Se você gosta de jogos de azar, ele vai oferecer você oportunidades de ter encontros com pessoas que facilitam o jogo de azar. Se assim é com cocaína, se assim é com sexo, com dinheiro, com poder, com fama, com luxo, é exatamente com isso que ele aparecerá na sua porta.
Não será diferente. O nosso desafio, irmãos, é o de estarmos alertas contra o adversário de Deus e do seu povo. Ele existe, ele está se movendo e neste momento ele está arquitetando meios de nos derrubar. Ele é o leão faminto, ele está rugindo e procurando carne fresca para devorar. Ouça isso como um conselho de um pastor. Ouça: triste do crente que baixa a guarda e passa a desmerecer as artimanhas do diabo. Triste do crente. Há um ditado japonês que diz: depois da batalha, nunca afrouxe o capacete. Depois da batalha, nunca afrouxe o capacete. E teve um homem na Bíblia que afrouxou o capacete. E sabe o que foi que aconteceu? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 5, por favor. Atos 5. Eu poderia lhe dar vários exemplos nas Escrituras, mas esse aqui é assim para nos deixar de orelha em pé. Atos, capítulo número 5, versículos número 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Quem encheu o coração de Ananias? Satanás. Ananias afrouxou o capacete, baixou a guarda e permitiu que Satanás enchesse o seu coração de avareza, de amor pelo dinheiro. Eu vou aqui pensar alto, eu vou aqui, viajar. Então, o diabo pode ter usado um vizinho. Rapaz, uma quantia dessa tu vai dar para a igreja? Tá ficando doido? Ou então, outras situações que acontecem, né? Para que esse negócio de estar na igreja todo domingo? Para quê? Vocês acham que isso é a voz do Espírito Santo falando? Isso é o diabo. Para que esse negócio de crente, negócio de servir a Deus? Para quem precisa disso não? Isso é fanatismo. Para quê? Eu já ouvi isso. Se eu afrouxar o capacete, isso entra no meu coração e me destrói. Como tem destruído muitas pessoas. Esta é a falha de muitos cristãos. É isso que faz com que muitos crentes vivam um cristianismo miserável. É que eles estão constantemente afrouxando o capacete em plena batalha e são pegos de surpresa. Sempre, irmão, sempre que negligenciamos os meios de graça, estamos afrouxando os capacetes. Sempre que faltamos um culto de oração, estamos afrouxando o capacete. Sempre que negligenciamos a leitura bíblica, estamos afrouxando o capacete. Sempre que desprezamos de ouvir a pregação da palavra, estamos afrouxando o capacete. Inúmeros, infelizmente, muitos são os que não percebem que estamos em uma batalha contra o inferno, minuto a minuto, segundo a segundo. Satanás não descansa de suas intenções malignas. Ele não descansa. Quando você receber aquela proposta indecente no trabalho, lembre-se, Satanás existe. Quando você for tentado a duvidar do amor de Deus por causa daquele sofrimento, lembre, Satanás existe. Quando os luxos dessa vida lhe cercarem e tentar encher seu coração de autossuficiência, de prepotência, ao ponto de que a sua mente seja levada a pensar: quem é o Senhor? Lembre-se, Satanás existe. O diabo não quer que você vá até o fim. Por quê? Porque ele sabe que apenas os que perseveram até o fim serão salvos. Ele fará de tudo para que você fique pelo caminho. Quantos a gente não conhece que já ficou pelo caminho? Este
era o seu alvo quando passou 40 dias tentando a nosso Senhor, a desistir, a fazer com que nosso Senhor ficasse pelo caminho, desistisse do plano eterno de salvar a mim e a você. Era isso que ele queria. Mas para a honra e glória do nome de nosso Deus, ele não conseguiu, e nós estamos hoje aqui lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sim, irmãos, deve ser com cada um de nós. O que é que devemos fazer? Fazer o que Jesus fez. Jesus resistiu, disse não, ficou firme, usou a palavra de Deus como defesa. Está escrito, está escrito, está escrito. Assim deve ser com cada um de nós. Devemos resistir firme, não baixar a guarda, não afrouxar o capacete, mas sim estar sempre preparado contra as ciladas do diabo. Olha o que Tiago aconselhou aqui para nós. Tiago capítulo número 4, por favor. Tiago 4. Tiago capítulo número 4, versículo número 7. Portanto, sujeitem-se a Deus. Sujeitar a Deus aqui é exatamente isso. Não afrouxe o capacete. Não afrouxe. Aí ele diz: mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam. Sujeitem-se a Deus. Irmãos, a tentação é a prova que Satanás existe e que não podemos lançar sua existência no descrédito. Não lance. Mas antes devemos viver sóbrios e vigilantes, batalhando diariamente contra os seus ataques sutis e perigosos. E em terceiro e último lugar, terceira e última característica da tentação é que a tentação é o lugar, ou se você preferir, a tentação é a oportunidade de se experimentar o socorro de Deus. A tentação é o lugar do socorro de Deus. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 13, a parte final diz assim: estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos analisar essa parte final de acordo com a sua divisão natural. Em primeiro lugar, diz aí, estava com as feras. Isso aqui é importante, e vocês verão agora que isso é importante. O porquê é importante? Nós temos duas escolas de interpretação bíblica que interpretam esse estava com as feras de um modo diferente. A primeira escola acredita que essa parte do versículo ela se refere ao tema do versículo 1 do capítulo 1, que fala sobre o princípio do evangelho, ou seja, a nova criação, o novo Gênesis chegou, certo? A restauração da criação, onde agora haveria convivência harmônica dos animais selvagens com os homens, conforme assim era no Éden. Então Jesus, como o primogênito, certo? Como o primogênito, né? Em termos da nova criação, nós já temos ali o contato de Jesus com os animais selvagens, mostrando como é que será a nossa vida na eternidade. Ou seja, esse contato com os animais selvagens, a gente vai poder conviver entre eles. Eles usam texto como Gênesis 2,19, Oséias 2,18 e 19, Isaías 11, 6 a 9 e Jó 5, 22 e 23 para fundamentar isso. Essa é a primeira escola de interpretação. A segunda escola já acredita noutra linha de interpretação. Ela acredita que os animais selvagens aqui, eles são literais, obviamente, mas usados como símbolo de horror e perigo do vasto e assombroso deserto da Judéia. Aqui eles dizem que Marcos queria mostrar, veja que coisa interessante, que assim como os cristãos em Roma eram lançados às feras no Coliseu para ser despedaçados por elas, da mesma forma,
Cristo foi lançado às feras no deserto. Ou seja, que o que eles estavam vivendo lá em Roma não era nada de extraordinário que não tivesse antes acontecido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Os romanos, vocês devem lembrar, Marcos, ele foi escrito ali por volta entre 65 e 70 depois de Cristo, exatamente após ali o reinado de Nero, onde os cristãos eram muito perseguidos, mortos. E a ideia era exatamente essa: vocês vivem sob as ameaças das feras, mas lembrem que nosso Senhor também foi lançado às feras. Essas são as duas interpretações mais comuns dessa parte do versículo. Eu me inclino mais à segunda interpretação. Haja vista que o contexto da tentação, ele está exatamente ligado a sofrimento, a perigo, a riscos e a desafios. Em outras palavras, é como se ele estivesse querendo dizer: não espere viver confortavelmente neste mundo, se aqui o seu Senhor foi lançado às feras selvagens do deserto. Não espere. Irmãos, estar consciente disso é muito consolador. Estar consciente disso é muito importante. Eu digo que se conscientizar que se Jesus, que era Jesus, sofreu, e eu, estar consciente disso já diminui a minha dor 50%. É como disse Spurgeon: você espera ser honrado em um mundo em que teu Senhor foi crucificado? Você espera viver bem num mundo onde teu Senhor não tinha sequer onde reclinar a cabeça? Onde foi perseguido, injuriado, maltratado, cuspido, colocaram-lhe uma coroa de espinho, crucificado. Você espera viver bem neste mundo? Não esperemos, irmãos. O cristianismo, ele não oferta outra coisa de entrada que não seja uma cruz. Esta é a verdade do evangelho. É conviver com as feras. Conviver com as feras. Segundo lugar, a segunda parte do finalzinho do versículo 3 é gloriosa. Os anjos de Deus o serviam. E os anjos de Deus o serviam. Mais uma vez eu me inclino à segunda interpretação, pois ela mostra que assim como Cristo não foi abandonado por Deus estando entre as feras no deserto, assim também aqueles que estavam morrendo, sendo perseguidos pelo imperador romano, também não seriam abandonados por Deus até o último suspiro de vida. Irmãos, quão maravilhoso é isso! Que mesmo neste mundo cão, mesmo neste mundo cheio de feras, mesmo neste mundo cheio de gente selvagem, cheio de circunstâncias adversas, cheio de perigos, de horrores, quão maravilhoso é saber que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos desampara. Eu não tenho a menor dúvida que inúmeras vezes aconteceu isso aqui conosco, exatamente o que aconteceu com Jesus lá no deserto. Que inúmeras vezes nós fomos servidos pelos anjos, amando de Deus, mesmo sem vê-los, mesmo sem enxergá-los. Livramentos a nós e nossos familiares, setas inflamadas do maligno sobre a nossa mente, acidentes de trânsito, proteção de assaltos e tantas outras coisas. Eu acredito que por meio do ministério dos anjos, Deus nos guardou. O Senhor nos serviu poderosamente ali. Eu digo a vocês, era assim que os escritores bíblicos acreditavam. Era assim que os escritores bíblicos viam o ministério dos anjos, como um ministério de serviço ao povo de Deus. Olha o que o salmista disse aqui no Salmo de número 34, um texto conhecidíssimo, mas muito consolador. Salmo de número 34, versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, aqui você pode colocar como os anjos, com
trabalho comum dos anjos. O anjo do Senhor acampa. E aqui em Hebreus capítulo 1, se você que tiver a curiosidade de ler, Hebreus capítulo 1, versículo de número 14, o escritor aos Hebreus disse as seguintes palavras, falando sobre os anjos: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são enviados para ministrar a favor do crente. Embora o crente seja exposto a vários perigos, viva como ovelha muda para o matadouro, o crente é alguém que pode ter certeza que Deus, de maneira soberana e poderosa, envia os seus anjos para lhe amparar na missão de servir a Deus. Sabe por que você não sucumbiu até agora? Porque Deus supriu a sua vida onde você precisava ser suprido pelo ministério dos anjos. Somente Deus pode nos guardar das feras desta vida, irmão. Somente Deus. Mas para confirmar ainda mais essa esperança, Deus nos defende pelo poder e pelo ministério dos anjos. Neste exato momento, os anjos estão nos assistindo a cultuar a Deus. Pastor, o senhor está vendo anjo? Não, não estou vendo anjo. Mas pelas Escrituras, Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 11, que por causa da reverência, por causa da presença dos anjos no culto, nós temos que ter reverência. Então, neste momento, eu tenho plena convicção de que aqui há anjos, não sei aonde, mas aqui há anjos assistindo esse culto. A tentação, irmãos, é o lugar onde experimentamos o doce cuidado de Deus sobre nossas vidas. O seu doce amparo nunca é tão doce quanto no calor do deserto cheio de feras. Nunca. Deus será o nosso amparo, assim como foi para Cristo, exatamente nos dias de dificuldade, nos dias de luta, nos dias de batalha, nos dias em que o inimigo está furioso. E o conselho a você é: resista firme na fé em Cristo. Resista firme toda a sua luta diária com aquele familiar trabalhoso, toda a sua luta diária com aquele emprego difícil, toda a sua luta diária com aquela enfermidade que lhe maltrata, com aquele irmão que lhe machuca, com aquele familiar que lhe humilha, com aquele pecado que lhe prejudica. Toda a sua luta é apenas o seu deserto, e é o seu deserto onde você experimentará o bondoso e glorioso cuidado de Deus. Deus não cuidou de Jesus fora do deserto. Deus cuidou de Jesus no deserto. E é exatamente aí onde Ele cuidará de nós e nos amparará. Deus não cuidará de você apenas quando tudo estiver bem. Ele já está cuidando de você, mesmo tudo parecendo estar mal. Ele já está cuidando. Concluo, portanto, afirmando aos irmãos: a vida cristã é cercada de arame farpado. São tentações por todos os lados, mas Deus jamais nos desamparará a nossa própria sorte. Encerro deixando a vocês este versículo preciosíssimo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação. Você pode colocar o termo nenhum teste, nenhuma provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar.